O crescimento da frota de veículos em Manaus tem preocupado as autoridades. O trânsito está cada vez mais difícil na capital, que vê o número de carros aumentar sem que haja melhorias na infraestrutura da cidade. O problema afeta também o meio ambiente. Um teste de paciência. E todos os dias é assim. No centro ou em todas as partes da cidade, o motorista que enfrenta o trânsito na capital sabe que se deslocar pela cidade está cada vez mais difícil. A cidade tem crescido desordenadamente e o governo tem deixado para a última hora a organização do trânsito, né? Complica. Para alguns motoristas, falta investimento para atender a demanda crescente de carros. As ruas mal sinalizadas, não tem estrutura. Acho que tem muito carro hoje, tem dia que não tem condições. A frota de Manaus já superou os 600 mil veículos. Entre 2011 e 2012, o crescimento é de quase 7%. Não é a maior média registrada no país, mas aqui o resultado é um quadro caótico no trânsito que agride também o meio ambiente. A poluição gerada pelos veículos movidos a combustível fóssil, como gasolina e diesel, lança gases tóxicos na atmosfera. Este especialista em clima diz que em 2010 a frota de Manaus lançava 4 milhões de toneladas de gás carbônico na natureza, o gás responsável pelas mudanças climáticas. Isso daí é a mesma coisa que a gente desmatasse 80 mil campos de futebol na Amazônia e todo esse carbono que está estocado ali nas árvores, que está na vegetação, no solo, fosse emitido para a atmosfera. Para a diretora do Detran, é possível melhorar o trânsito da cidade com algumas medidas na engenharia de tráfego de Manaus. Você pode estar preparando as vias públicas, né, vias mais largas, direitas livres, mudanças nos horários de pico do sentido da via, caminhos alternativos, recuo para paradas de ônibus, construção, como eu disse, de calçadas, né, os passeios para garantir essa mobilidade urbana, mas principalmente tratar o transporte público de forma bastante responsável. Ter um transporte público de qualidade também é a medida defendida por este especialista, mas ele critica os projetos levantados pelo governo do estado e pela prefeitura para melhorar a mobilidade urbana, que é o caso do BRT e do monotrilho. A proposta do governo do estado de implantar o monotrilho é uma tecnologia ainda pouco utilizada no mundo e um custo de implantação muito elevado. Por outro lado, o BRT, nós conhecemos BRT de longa data. O Expresso, que se implantou na cidade no início da década passada, é um sistema de BRT, né? E nós conhecemos isso e sabemos que não resolveu o problema da população. O especialista defende ainda um modelo de transporte já usado na Europa e em algumas cidades brasileiras. É o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos, que além de transportar mais pessoas por viagem, não polui o meio ambiente. Lamentavelmente, Manaus não conhece essa proposta de sistema de veículo leve sobre trilho, mas a Europa inteira usa isso em pequenas e médias cidades, compatível com o que nós precisamos para Manaus, usa sistema baseado em trilho VLT. Quer dizer, nós precisaríamos enxergar essa opção, né? O monotrilho é muito caro, o BRT não tem características técnicas para atender a nossa demanda, não tem confiabilidade, não consegue cumprir horários como a gente precisaria. Mais uma sugestão que pode ser avaliada. A Polícia Civil de Itacoatiara investiga a morte de um escrivão de 28 anos assassinado com um tiro na cabeça no fim da tarde de ontem. O corpo dele foi encontrado dentro do próprio veículo por investigadores após denúncias em um ramal. Dentro do carro foi encontrada uma pistola .40 de uso exclusivo da polícia. De acordo com a Polícia Civil, Bogdan Eusébio Garcia vinha sofrendo constantes ameaças por meio de ligações e mensagens de celular, onde era acusado de um suposto envolvimento com uma mulher da cidade. Vamos agora conferir como fica o tempo nesta quarta-feira no interior e também aqui na capital. O tempo fica encoberto nesta quarta-feira em São Gabriel da Cachoeira. As temperaturas variam entre 22 e 36 graus.
Em Barreirinha, o sol predomina entre nuvens. A mínima prevista será de 23 e a máxima chega aos 33 graus. Na capital, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas variam entre 24 e 33 graus. Um relatório elaborado pelo Serviço Geológico do Brasil aponta 10 quilômetros de áreas de risco aqui em Manaus. O resultado do estudo será encaminhado para a Defesa Civil Nacional. Isso foi o que sobrou da casa construída nesse barranco localizado na comunidade Santa Inês, bairro Jorge Teixeira, em Manaus. A casa caiu, não tive condições, não tive como... A casa da vizinha do seu Manuel caiu no início do ano. Segundo ele, a cada chuva o barranco desaba e o abismo já está próximo à casa dele. Todas as noites são longas e o medo é perder tudo. Aí quando chove torna a cair, vai caindo aos poucos. Aí... a tendência é essa, minha casa já rachou, tem rachadura no canto, tem rachadura na frente. Aí quando chove de noite, para mim eu sinto minha cama treme assim, quando chove à noite, entendeu? Milhares de pessoas em Manaus vivem nessas condições. No dia 13 de novembro desse ano, uma casa desabou na comunidade Bariri, no bairro Presidente Vargas. No ano passado, uma mulher e 2 crianças morreram soterradas em um desabamento de terra na comunidade Santa Marta. Todos esses locais estão incluídos no mapeamento das áreas de risco em Manaus, concluído na semana passada pelo Serviço Geológico do Brasil. O levantamento foi solicitado pela Defesa Civil Nacional por conta do grande número de tragédias. Desde fevereiro do ano passado, a equipe trabalha analisando imagens de satélite e visitando as áreas. Então, a gente constatou que Manaus tem muitas áreas de risco, principalmente em áreas de assentamento irregular, em costas com um declive muito alto, né, onde as pessoas vão morar por certa carência, né, e também em beira de igarapé, né, com chance de inundação, de enchentes, de serem atingidas por esses desastres naturais. Né. O laudo apontou vários pontos críticos em Manaus, com grandes erosões e ainda alagações. Ao todo, são 10 quilômetros de área de risco. Ainda segundo o levantamento, mais de 26 mil famílias precisam deixar o imóvel. Esse é o mapa que será anexado ao relatório para ser entregue no próximo dia 10 à Defesa Civil Nacional. As marcações na cor marrom mostram a dimensão das áreas de risco elevado, onde vivem hoje pelo menos 128 mil pessoas. Isso, a gente aponta as enchentes do Rio Negro, as cheias do Rio Negro, as enchentes dos igarapés, dos principais igarapés, as casas que estão próximas, nas encostas, pontos de erosões, deslizamentos, né, e movimentos de massas, né, que podem ocorrer nesses locais. Agora é preciso que as autoridades já comecem a pensar em medidas preventivas. No próximo bloco do Band Cidade, popularização do MMA aumenta a procura por praticantes da luta, mas especialistas recomendam cautela na hora de praticar esse esporte. E veja também, Manaus aparece como capital menos desenvolvida do país em pesquisa realizada pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro.